Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Professora Janaína falando. Vamos para a nossa terceira aula da disciplina de tópicos especiais e hoje a gente entra no assunto de refatoração e padrões de projeto. E o nosso pré-requisito para essa aula é que vocês tenham aí assistido as aulas conceituais 1, 2, 3 e 4. Né? E esse assunto de refatoração e padrões de projeto, ele se encontra entre a unidade 3 e a unidade 4. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da refatoração. Muitos de vocês já ouviram esse termo aí, né, durante o curso, ou já trabalham com desenvolvimento e em algum momento vocês tiveram então que parar e refatorar o código de vocês. Mas o que é refatoração? Ele é o processo de você modificar um software para melhorar sua estrutura interna, ou seja, do código. Mas a gente não altera o seu comportamento externo, né? Então, a forma como o sistema ele é mostrado ao usuário, ele não é alterado. A gente melhora apenas a estrutura interna do código. A refatoração, em muitos softwares, ela busca deixar ele mais fácil de entender, mais barato de se modificar, ou seja, você deixando ele mais fácil de se entender, o código, fica mais fácil de você evoluir ele. Ou seja, você, conforme o cliente vai solicitando coisas, fica muito mais fácil de você incluir, né, essas funcionalidades novas que o cliente vai solicitando. Então, fica muito mais fácil de você entender. E o interessante da refatoração é que ele ajuda muito, principalmente para quem tem software legado aí no mercado, né? Ele evita a deteriorização tão comum que é durante aí todo o ciclo de vida de um código, né? Ele vai se deteriorando porque você tem dificuldade de fazer ele evoluir, tem dificuldade de você entender esse código, então a gente fala que ele está se deteriorando com o tempo. Tá? Na engenharia de software, quando a gente ouve o termo de refatorar, significa modificar o código-fonte, mas sem mudar esse comportamento externo dele. Ou seja, ela é considerada aí uma prática ágil. Para quem trabalha, né, com as metodologias ágeis, principalmente XP e Scrum, a questão da refatoração ele faz parte, sim, dessas práticas aí. Tá? Refatoração, ela não é reparar erros. Então, tem alguns que quando falam em refatorar, acham que vai reparar erros. Não. Não adiciona novas funcionalidades. Tá? Isso não é refatorar. Melhora a compreensão, consistência interna, deixando uma documentação que tenha aí uma clareza de código e torna mais fácil para a manutenção futura. Então, isso que é refatorar, tá? Eu vou melhorar aquela compreensão. Eu tenho um código onde eu vou melhorar ele, deixar ele mais claro, para que eu consiga, então, dar essa manutenção futura, tá? Então, lembre-se, a gente não repara erros com a refatoração e nem adiciona novas funcionalidades, ok? Até porque eu não posso mexer naquilo que é mostrado ao meu usuário. Por que a gente refatora? Melhora o design, facilita a compreensão, ajuda a achar bugs, mas a gente não repara eles, tá? E ajuda a programar muito mais rápido, justamente porque ele é uma técnica aí das metodologias ágeis. Quando refatorar? Esse é um ponto muito importante.
porque posso refatorar a todo momento? Depende, algumas empresas aí estão colocando, né, que a todo momento tem que refatorar. Muitos colocam que você refatora antes de começar a programar, né? Vai depender muito daquilo que você vai desenvolver e na empresa que você está e qual que é o seu projeto. Mas quando se quer adicionar funcionalidades, a gente refatora para melhorar, para melhor compreender o código a modificar, né? Então, de repente, lá você tem uma equipe que desenvolveu, né, aquele sistema, ela já não se encontra, né, aqueles programadores já não se encontram mais na empresa, então eu não consigo compreender muito bem o código que está ali para que eu possa modificar. Então, nesse momento, eu posso refatorar para melhorar o design do meu código. Aqui a gente pensa em design de código existente, e aí, com isso, ele facilita que você adicione novas funcionalidades. Muito mais fácil adicionar novas funcionalidades em um código que eu consiga compreender, tá? Com isso, ele te dá uma facilidade melhor. Quando a gente refatora? Quando se precisa consertar um bug, tá? Aqui no início eu falei para vocês que refatoração não é reparar erros, tá? Mas quando você precisa consertar um erro, eu não compreendo o meu código, então eu refatoro. Passo a compreender o meu código, aí eu consigo então consertar esse meu bug, porque eu passo a conhecer aquilo que eu estou alterando. Quando se está revisando um código, né, isso é muito comum, né? Fiz toda lá uma codificação, vou começar a revisar. Tem muitos desenvolvedores que nesse momento começam então a aplicar algumas práticas de refatoração. E para quando eu quero melhorar então o código existente, mas às vezes tá tão difícil melhorar esse código que compensa então jogar fora e começar do zero. Tá? Então, é isso quando a gente pensa em refatorar. Mas todas essas situações é de sua responsabilidade analisar e decidir. Qual que é a hora exata de optar entre refatorar ou jogar tudo fora e começar do zero. Tá? Por quê? A refatoração ela também inclui erros. Eu posso, às vezes, tentar melhorar para compreender o código e às vezes eu acabo esquecendo em algum lugar também de refatorar e acabo então que adiciono bugs e erros, ok? Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, peraí. Desculpa, pulei muito para frente, né? Refatoração, vamos para um exemplo, né? Exemplos comuns que a gente usa para refatorar. Mudança do nome da variável. É muito comum você pegar lá um código meio antigo e aí você tinha lá o nome de uma variável aonde o desenvolvedor colocava A1, A2, A3, C1, C2, C3, né? E aquele nome lá se torna então difícil de você dar a manutenção porque você não sabe o que aquilo está significando. Mudanças nas interfaces dos objetos que você está usando, né, nas suas classes. Pequenas mudanças de arquitetura também é possível a gente fazer quando se trabalha com refatoração. Eu tenho métodos muito grandes, então eu posso decompor em métodos menores, né? Tem uma lei que diz, né, que tudo que a gente tem de muito grande, se eu precisei do método muito grande para alguma coisa não está cheirando bem, então eu tenho que decompor e transformar em métodos menores. Métodos menores facilita muito depois a manutenção. Encapsular código repetido em um novo método, né? Esse aí tem que refatorar na certa. Generalização de métodos, né? Então aqui a gente tem lá uma raiz quadrada, float x. Eu posso, então, refatorar deixando raiz, deixo como float x int n. Então, aqui eu começo a generalizar os meus métodos. Fica muito mais fácil do que eu ter raiz quadrada, né? Eu posso ter alguma outra raiz cúbica, né? Não precisa ser quadrada. Então, você generaliza métodos e isso facilita depois, na hora de você fazer a manutenção no seu sistema. Antes de começar a refatoração, a gente tem aqui algumas coisas que devem ser feitas. Primeiro, para você refatorar,
a empresa precisa ter um departamento de testes e, de preferência, testes automatizados. Então, verifique se você tem um conjunto sólido de teste para verificar a funcionalidade daquele código que você está pretendendo refatorar. Então, se certifique, porque refatorações também podem adicionar erros, principalmente se o desenvolvedor não for experiente. Normalmente, em empresas, quem faz a refatoração é o desenvolvedor mais experiente, para que não adicione erros. Esses testes vão ajudar a detectar erros se eles forem criados durante essa questão da refatoração. Então, é muito importante que aquela parte que você for refatorar, você tenha ali um conjunto sólido de teste feito antes de refatorar para que não tenha mais erros. Passos para você aplicar uma boa refatoração. Primeiro, detectar se aquela aplicação precisa ou não ser refatorada. Aí a gente volta naqueles itens anterior lá. Identifica nessa aplicação quais refatorações a gente vai aplicar e onde, em que momento. Pode ser que eu não aplique em toda o meu sistema, né? Em todo o meu sistema pode ser que eu aplique lá num determinado pacote, numa determinada classe. Depois de tudo isso, você realiza então as refatorações, ok? Bom, cunhado por Benck, e aí Fowler coloca muito, a gente tem um mau cheiro, né? A gente tem aí um catálogo de maus cheiros que ele criou, que significa o quê? Que refere-se às estruturas no código que sugerem, e às vezes você pega alguns códigos que eles gritam, né? Principalmente se você pegar códigos de sistemas legados, sistemas mais antigos, que precisam de refatoração, né? E é aí que entra então esse termo mau cheiro ou bad smell, né? Que é aonde aquele código precisa ser refatorado. E a gente tem aí uma identificação de um mau cheiro, aonde você propõe essa refatoração adequada conforme aquele mau cheiro. E lá no livro de vocês têm lá um catálogo, né, com vários mau cheiros, indícios de mau cheiro, formas de você identificar o qual você pode aplicar, então, a refatoração. Aqui vamos dar um exemplo, né? Considere a classe C, responsável por implementar uma funcionalidade de uma conta bancária. Se a gente for analisar esse código, né? Eu estou falando para vocês que ele vai implementar uma funcionalidade bancária. Agora, se eu não falasse isso para vocês, Public Class C, dá a entender que isso aqui é uma conta bancária? Né? Pode ser, de repente, por sacar valor, saldo, né? Mas, ao olhar da primeira vez, eu não sei dizer muito bem qual que é essa funcionalidade dessa minha classe aqui. E existe um mau cheiro, e aí a gente tem no catálogo renomear classe, que a solução é trocar o nome da classe, né? Então, eu coloco lá, em vez de public class C, eu coloco public as conta. Então, aqui eu consigo entender que isso é uma classe, né, responsável por implementar, então, funcionalidades em uma conta bancária. E em sistemas antigos, como eu falei para vocês, né, a gente tem muitas funções, a gente tem muitas classes aí que passam a ter somente esse nome, C, B, A, D, e isso dificulta muito em quem vai dar a manutenção depois no sistema de vocês. Então, passo uma refatoração, aonde eu passo então a renomear a classe trocando o nome dela. Gente, isso facilita muito, tá? É uma coisa simples, mas ela faz parte das técnicas de refatoração, né? Lá dentro do catálogo de maus cheiros. Quando você tem que adicionar uma funcionalidade a um programa, né, e a gente tem lá um código que não está muito bem estruturado, de uma forma que torne aquela implementação mais convincente, primeiro, refatora ela antes, depois implementa a funcionalidade, tá? Isso é muito comum. Você tem que adicionar uma nova funcionalidade porque o cliente solicitou. Só que o seu código,
ele está com tanto mau cheiro que dificulta você incluir essa nova funcionalidade. Então, o que você faz? Refatora aquele código antes e inclui a funcionalidade depois. Nunca tenta colocar a funcionalidade e tentar refatorar depois, porque o código já não está estruturado, vai dificultar e a possibilidade de você adicionar mais erros é sempre maior. Então, refatora antes, depois, com a questão da refatoração, você tem essa facilidade de incluir essa nova funcionalidade, ok? Bom, junto com refatoração, a gente tem um catálogo lá de maus cheiros, mas também a gente tem muitos padrões de projetos que são utilizados quando a gente trabalha com refatoração. Então, vamos ver primeiro o conceito do que é um padrão, né? O padrão, ele vai descrever um problema que ocorre repetidas vezes em um mesmo ambiente, né? Quem é o desenvolvedor aí que não teve, né, o mesmo probleminha várias e várias vezes em vários projetos diferentes? Então, qual que é a solução de um padrão? É descrever um núcleo que tem uma solução para aquele problema, só que ele tem que ser usado, né, diversas vezes sem nunca fazê-lo da mesma forma 2 vezes. Isso se torna um padrão. Definição de padrões de projeto agora, né? São descrições de objetos que a gente tem no projeto que se comunicam e classes que são customizadas. E elas são customizadas porque elas vão resolver um problema específico desse projeto genérico em um contexto específico, né? Então, dependendo daquilo que eu vou projetar. Então, quando a gente fala em padrões de projeto, ele entra na questão da forma de você reusar aquele conhecimento abstrato que você usou para resolver aquele problema e a sua solução. Então, isso que a gente pensa em padrões de projeto. Quais são os benefícios da gente usar os padrões de projeto? Primeiro, você tem uma aprendizagem com a experiência dos outros, né? Então, se você tem ali toda um problema que já foi localizado e você tem uma solução, você acaba aprendendo, então, com a experiência de quem fez. A identificação de problemas comuns de projetos de software, porque a gente tem vários, e aí como você já tem alguém que já fez uma solução, basta você usar. Isso se torna, isso facilita muito a sua produtividade. Utilização de soluções testadas e bem documentadas. No momento em que aquilo virou um padrão, ela tem uma solução que já foi testada várias e várias vezes e ela está documentada, tá? Então, padrões de projeto, ela é testada e ela está documentada. Ajuda o novato, desenvolvedor novato, a agir com mais experiência, né? A se tornar mais experiente. Produção de bons projetos orientados a objetos quando você passa a trabalhar e a desenvolver usando, então, padrões de projeto. Utilizam eficientemente a questão do polimorfismo, herança e composição, porque os padrões de projetos ali para quem trabalha com esses 3 conceitos, né, ele já tem alguns padrões prontos, então você consegue trabalhar com esses conceitos aí de uma forma mais eficiente. Um vocabulário comum para todos os desenvolvedores, né, já que você passa a utilizar ali um padrão de projeto que tem uma identificação, que ele foi testado e foi documentado. Ajuda na documentação, uso de soluções que já têm um nome, né, então facilita muito a questão da documentação do seu sistema, você usar um padrão que já tem um nome e aumenta e muito a produtividade. Então, quando você for trabalhar com refatoração, você sempre vai pensar também em padrões de projetos para usar. Agora, refatorar para padrões. Então, usando um padrão. É um método revolucionário, onde você aplica um padrão que vai combinar a utilidade de padrões de design com a descoberta do desenvolvimento interativo e de refatoração contínua que a gente tem aí no código. E aí, para cada catálogo que a gente tem de um padrão, a gente tem lá dentro o nome da refatoração, a gente tem um resumo da situação, né, do que é necessário para que você utilize, o que ela vai fazer. Então, eu tenho toda uma descrição
daquele problema e tudo como foi usado, né, para ter ela como solução, a motivação de você usar e quando não usar aquele refatoração, mecânica, descrição de passo a passo, né? Esse é o importante do catálogo, é você ter um passo a passo de como que você utiliza aquele padrão ali para chegar no resultado. E aí, ele tem sempre também exemplos para ilustrar o uso, para você entender melhor, então, a mecânica do passo a passo, ok? Lá no livro de vocês têm também o catálogo, tá? Que ele se baseia no livro de padrões de projetos do Goff, né? Que são lá o Gang of Four, que são 4 autores, né, que eles criaram, é um catálogo lá que tem 23 padrões. Ele não representa padrão para um domínio de aplicação específico, tá? Ele é mais genérico. Então, eles representam o estado da prática em boas construções de projetos orientados a objeto. Então, aqui vale que o desenvolvedor ele tem que ter conhecimento, então, na programação orientada a objeto. Aí, esses padrões de projeto, ele é classificado de 3 formas. Nós temos padrões que podem ser usados para criação. Então, aqui eu tenho o processo de instanciação, onde torna o sistema independente, de forma que todo objeto que você crie, né, você tem essa parte deles serem compostos e representados. Então, eu tenho padrões específicos que vão resolver problemas de criação. Temos padrões estruturais que lidam com a composição de classes ou de objetos para formar grandes estruturas no sistema. Então, aqui eu passo a ter padrões que vão resolver problemas de estrutura do meu código. Padrões comportamentais caracterizam a forma como a gente tem classes de objetos que interagem e distribuem responsabilidades aí ao longo do código. Então, resolve problemas de comportamento dessas classes ou desses objetos. Então, eu preciso identificar aquilo que eu vou resolver, né? Qual é o problema que eu tenho que solucionar e ver qual que vai se encaixar em uma dessas classificações aqui, para mim tá utilizando. Então, aqui a gente tem os 23 padrões de projetos que se encontram naquele livro, tá? A gente tem, então, aqui as divisões dos que são de padrões de criação, padrões de estruturais e padrões de comportamento. No livro de vocês têm uma tabela lá onde explica cada um desses padrões, tá? Cada um deles, quais que são mais utilizados, quais que são mais específicos, né? Que você pode usar aí no seu projeto. Normalmente eles você usa junto com a refatoração, ok? Bom, e com isso, pessoal, a gente encerra a nossa terceira aula. Na próxima aula, a gente entra lá na unidade 5. Vamos falar um pouquinho sobre sistemas distribuídos e sobre SOA. Então, é importante aí que vocês já tenham, né, assistido todas as aulas conceituais. Vocês podem perceber que nas nossas aulas gravadas, a gente não consegue trabalhar com todos os assuntos que estão no livro, justamente porque vocês têm vários assuntos ali, mas sempre um está relacionado com o outro, tá? Então, são conceitos importantes. Então, para a próxima aula, a gente vai mexer com a unidade 5, com esses 2 tópicos aí. Eu espero que vocês tenham compreendido melhor o assunto que a gente trabalhou hoje. E a gente se vê aí na próxima oportunidade. Até mais! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.